Boa noite. Algum de vocês já se deparou alguma vez com a pergunta a respeito de se Deus é bom, por que Ele permite tal e tal coisa acontecer? É muito comum a gente ouvir esse tipo de pergunta por aí, não é mesmo? Hoje eu quero mostrar para você, através de uma história, a gente está estudando o livro de Juízes, e a gente está no capítulo 2, você pode inclusive me acompanhar por lá se quiser, mas a gente está vendo como o início da nação israelita, ela mostra como é possível você responder essa pergunta, apesar de ela em si mesma não ser o foco do que vai ser ensinado aqui. Antes de a gente propriamente ler o texto do capítulo 2, eu quero lembrar você de algumas coisas da história de Israel. Uma delas, por exemplo, é de que o passado da nação foi brilhante. Não sei se você se lembra quando Deus prometeu para Abraão que onde pisasse a planta do pé dele, seria posse dele. Isso valeu depois para os seus descendentes. Você vai ver também que depois que Moisés, ou depois de Abraão, o povo vai para o Egito, passa 430 anos, segundo Estevão, né, no Novo Testamento. Eles saem pela mão de Moisés, com o livramento de Deus, e a lei de Moisés ela dá muitas promessas, inclusive uma promessa condicional, esse nome é muito importante, que fala sobre você receber a bênção de Deus, se você fosse israelita, né? Você receberia a bênção de Deus se você obedecesse à lei, se você desobedecesse, você receberia maldições prescritas no livro. Quando eles chegaram lá, então, eles tiveram a condução muito prudente de Josué, ele foi um super guerreiro, um comandante, tendo seus medos naturais como qualquer outro humano. E Josué, apesar de conseguir entrar na terra, você vai ver que nos capítulos seguintes, especialmente no livro de Juízes, eles não conseguiram conquistar tudo. Por qual razão? Porque ainda eles não foram valentes até o final, e a gente vai ver algumas razões mais profundamente do porquê eles não conseguiram. Mas o capítulo 1 de Juízes explica esse início dessas conquistas, encabeçado pela tribo de Judá. Depois você vai ver agora, eles, a partir do verso 27 no capítulo 1, eles freando essa conquista. Várias tribos, como Manassés, Zebulon, Efraim, Azer, eles não conseguiram tomar ou expulsar os povos que eram predominantemente cananeus. E eu quero explorar um pouquinho com você, antes de a gente ler o texto, quem eram esses tais cananeus? Por que era tão importante eles saírem dessa terra? Por que Deus mandou retirar eles de lá? E é nesse ponto que aquela pergunta do início que eu fiz faz sentido. Se Deus era tão bom, por que Ele queria que Israel tirasse essas nações de uma forma tão dura, matando e expulsando eles de vez? Uma das coisas que você precisa se lembrar é que os cananeus eles estão sob maldição. Lá no livro de Gênesis, se não me engano, capítulo 10, existe aquele episódio de Noé saindo da arca e passado algum tempo, ele plantou uma vinha e foi tomado o vinho e acabou se excedendo e embebedou-se. Então seu filho mais velho, Cã, ou Cão, como algumas versões apresentam, ele viu a nudez do pai, inclusive ele tirou brincadeira e mostrou para os seus irmãos, foi contar para os seus irmãos, não com o sentido de alguém querer fazer o que é certo, ou simplesmente explorar, ou dizer que estava acontecendo um problema, mas de querer realmente contar uma espécie de brincadeira com seu pai. Deus o amaldiçoou por isso, através do próprio Noé, e ele diz, maldito seja Cão, e ele seria subserviente dos seus irmãos que habitariam nas terras ao seu redor, e ele em si mesmo seria uma nação difícil. Apesar de ele ter sido amaldiçoado, isso não transformou em Cão, ou Cã, em uma nação fraca, porque ele teve um filho chamado Canaã. E esse filho teve um descendente chamado Anak. E os filhos de Anak foram os Nefilim, como assim são chamados pelos judeus. No hebraico a palavra Nefilim. Filhos de gigantes, eram gente enorme, forte, e eles eram muito poderosos. A prova disso é que mais tarde Moisés manda os espias para verem a terra, incluindo Josué e Caleb. E o que eles trazem? Eles dizem, olha, a terra realmente é boa, mana, leite e mel, é uma terra rica, tem muito a ser explorado, mas
Lá tem gigantes e eles são como gafanhotos, ou seja, eles são fortes e são enormes, são poderosos. As cidades são muito fortificadas, provavelmente eles devem ter visto Jericó. E o fato esmorece o coração daqueles homens. E isso parece que perdura na próxima geração, que é a geração que realmente entra na Terra Prometida com Josué. E parece que essa imagem ainda fica. Esses fatos que eu disse podem ser vistos em Números 13 e 14. Muito bem, então agora eles estão no momento certo de conquistar a terra. Eles estão pondo o pé deles em Canaã e é o momento deles de fato fazerem o que Deus já prometeu. Ou seja, Deus já tinha dado posse para eles da terra, a propriedade, o direito. Ela ia ficar desabitada pela própria vontade de Deus por causa da maldição. E agora eles só tinham que ir lá e tirar o povo. Ou seja, o trabalho deles era o menor possível comparado com o que Deus tinha feito. Então, quando você se lembra da história dos cananeus, uma das coisas que você não pode deixar de se lembrar, por exemplo, é do culto idólatra que eles tinham. Eles tinham predominantemente adoração a Baal e a Astarote, que eram um homem e uma mulher. Se não me engano, os dois tinham metade de algum animal. Eu só preciso recordar isso numa outra ocasião. Se não me engano, ele tinha metade peixe e ela era uma outra imagem. Mas ele era o deus da terra e Astarote era a deusa da chuva. Então, para que a terra produzisse fruto, a chuva e a terra tinham que ter uma relação física. Os dois deuses. Então, para que isso acontecesse, os cananeus acreditavam que eles tinham que dar festas com prostituição acontecendo. Culto em que os adoradores tinham relações entre si. Uma coisa abominável, uma destruição completa do que é família. Então, isso fez com que Deus enchesse a medida de paciência dele contra essas pessoas. E olha que para Deus encher a paciência dele, você tem que irritá-lo muitas vezes e muitas vezes dizer não. Mas não o teste, por favor. Não faça esse teste, você vai se dar muito mal. Agora, o interessante é que quando o povo chega para conquistar a terra, algumas atitudes impediram ou pelo menos atrapalharam esse progresso. Uma delas foi do próprio Josué não ter preparado um líder depois dele. Não sei se você se recorda que Moisés, já bem velho, ele começa a levar uma vida, muito atribulada, e ele cria juízes, anciãos, pessoas que o auxiliariam na sua tarefa. E automaticamente também ele pega um jovem, Josué, e chama para perto. E Josué começa a acompanhá-lo, servi-lo em tudo o que ele fazia. Então Josué sabia da rotina que Moisés tinha. Ele sabia da rotina de um líder e ele aprendeu isso mais tarde. Com certeza isso lhe foi útil. Ele mesmo não fez isso porque não tem relato de qualquer servo acompanhando ele. Então, quando ele morre, não sobra ninguém que ia encabeçar o povo de Israel. Agora, se você notar também, ao contrário do que parece, a conquista da terra não estava atrelada à força. Assim como os espias no passado, no tempo de Moisés, tiveram medo de entrar na terra porque viram que os gigantes eram muitos, eram grandes. Eles tinham que entender que isso não valia nada, porque Deus os expulsaria dali. Então, não era questão de força, mas questão de obediência à palavra de Deus. Note como isso faz sentido para nós hoje em dia. Não é força, mas a obediência é que faz a diferença. Então, duas coisas explicam propriamente aonde de fato ficou a fraqueza de Israel, certo? Esses dois fatores que eu disse sobre não entender que não era força e também não preparar um sucessor, ajudaram. E são coisas que a gente tem que pensar a respeito. Preparar líderes para o futuro e fazer pessoas entenderem que não é a força do homem que torna ele melhor para Deus, mas assim a sua fé, obedecendo a sua palavra. Então, duas coisas ficaram muito patentes na vida do povo israelita que fizeram eles não conquistarem a sua terra. Uma delas era a fraqueza. Mas, pastor, você acabou de falar que o problema não é força. Mas eu não me refiro à força do braço. Eu me refiro à força do espírito, da decisão, da resolução. Por exemplo, se um animal te atacasse nesse momento, se um cachorro no meio da rua corresse atrás de você,
Você ia reunir forças de algum lugar e você correria dele. Ou, no meu caso, eu geralmente costumo procurar uma pedra, porque eu já tive mais do que certeza que cachorro tem medo de pedra. Então eu procuro uma pedra e eu arremesso em cima dele, se ele me atacar, ora bolas, né? Obviamente eu vou fazer isso. Se você tiver um grande objetivo de fato na sua frente, se você tiver algo pelo qual lutar, que você tenha resolução em fazer, você não vai medir forças para fazer isso. Infelizmente, muita gente leva a sua fé no Senhor Jesus dessa forma, sem entregar-se de todo, sem serem resolvidos com o coração inteiramente atrelado à pessoa dele. Deixam a sua fé presa em alguma outra coisa que não o próprio Senhor, certo? Deixam a sua fé dependente de pessoas e não do Senhor. E isso é um erro crasso, absurdo, que vai prejudicar muito você e a sua vida. Então, esses dois fatores, o segundo fator eu não citei, o primeiro é a fraqueza de espírito. E o segundo é que eles se deixaram influenciar pelas nações ao redor, especialmente pelos cananeus. Então, o fato deles não crerem, não obedecerem a Deus, fez com que eles não tivessem força no seu espírito, e também eles viraram um grande balde em que qualquer um jogava qualquer coisa lá dentro. Então, ao invés de eles exportarem cultura e conhecimento e a fé, o conhecimento de Deus, eles começaram a importar. Caso você não saiba, a grande coluna de uma cultura é a religião. Não existe cultura bem sólida sem uma religião, não existe. Pode observar os próprios cananeus, todo o estilo de vida deles, as músicas, as roupas, os costumes eram baseados no seu conhecimento e nas suas crenças a respeito de Baal e Astarote. A mesma coisa acontece nos judeus depois, quando eles começam a criar o seu país e o país pega fôlego no tempo da monarquia mais tarde. Você vai ver que todos eles estavam arraigados, porque o culto a Deus era arraigado. No dia que a fé sumir do coração do brasileiro crente, ou pelo menos da boca do povo, que hoje em dia o brasileiro é predominantemente cristão, mas no dia que isso desaparecer, esqueça o nosso país, esqueça, nós vamos perder ainda mais a nossa identidade. Nós já não temos, né? Você mesmo não sabe me dizer aqui o nome de pelo menos 3 heróis do nosso país, você não sabe fazer isso. Porque nós não fomos ensinados a respeito da nossa própria história, como de fato ela aconteceu. Então, a gente pode resumir esse estado atual de Israel como sendo uma palavra bem conhecida de você: mundanismo. Quando o que está ao seu redor influencia você e não o contrário. Você é fraco de espírito para aceitar o que vem de fora e não influenciar pessoas. Você está fadado ao fracasso junto com a sua fé, infelizmente. E de fato isso aconteceu com eles, de maneira que levou a esse desenho que você está vendo, que provavelmente você já deve ter se questionado: que negócio é esse que está aí atrás, né? Isso aqui é um apelido, ou é apelidado, né, por alguns teólogos de carrossel israelita. Por quê? Porque é um ciclo de ações que foi acontecendo durante a história de Israel, e você vai ver que todo o livro de Juízes, sem exceção, ele cita de alguma forma esse ciclo. Você vai ver que isso acontece em todas as histórias. Curioso, não? Vamos acompanhar aqui. Começando então do momento em que eles possuíam paz, eles estavam seguros, eles estavam habitando na sua terra. Perdão. E por eles sofrerem influência, eles começavam a olhar para os ídolos da terra dos cananeus, eles acabavam caindo em pecado, sendo que o pai de todos, ou a mãe de todos os pecados deles era a idolatria. Então alguma coisa já tinha saído do lugar. Isso gerava muitos outros problemas, entre eles fome, entre eles desordem social, crimes, também cultos desordenados, desconhecimento de Deus. Você vai ver que Deus, por ter Israel como seu povo, o seu instrumento de corrigir o mundo naquela época, que era esse o propósito, era uma nação de sacerdotes, eles representavam o mundo diante de Deus. Deus também os punia, provocando guerras e tentando chamar a atenção deles de volta, certo? Então,
Primeiro paz, depois um ciclo de pecado, depois caíam no momento de punição, os midianitas, né, como a gente vai ver em uma das histórias aí, os próprios filisteus. E depois disso, quando eles se davam conta de que estavam sendo punidos por causa dos seus pecados, eles se arrependiam e pediam perdão a Deus, e Deus os concedia perdão. E mandava pessoas escolhidas, que eram os juízes, para poderem executar o juízo esperado e assim novamente retornar ao momento da paz. Então, muitas vezes, todas as histórias de Israel, esse ciclo aconteceu. Todas as histórias. Agora eu queria que você refletisse um pouquinho. É esse o seu caso? Antes de você talvez responder isso, eu vou começar a ler o capítulo 2 para você ter uma noção de como Deus fazia essa repreensão e punição e um falso arrependimento que aconteceu nesse capítulo. Acompanhe aí. Diz assim: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, que é um local específico, você já vai entender o nome, e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sobre juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes, derribareis os seus altares, contudo, não obedecestes a minha voz. Olha que é só obediência que Deus estava exigindo. Que é isto que fizestes? Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor, aqui o anjo com A maiúsculo, artigo definido, isso quer dizer que era uma teofania de Jesus Cristo pré-encarnado, um assunto que rende bastante, mas não é o nosso alvo hoje. Falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a voz e chorou, daí chamarem a este lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Então parece que Boquim tinha alguma associação com pranto, a palavra, né? Quer dizer, eles choraram, eles se derramaram diante de Deus e fizeram sacrifícios. Aparentemente uma atitude nobre e profunda. Mas note aqui onde entra o fator de Josué não ter levantado um líder após ele. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois. E que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Ou seja, o povo que assistiu tudo que Deus fez, eles estavam com o coração firme, mas os descendentes não. Todo mundo que viveu na época de Josué e desses anciãos seguraram as pontas ainda. Eles tinham informação, eles tinham ainda memória do que Deus tinha feito. Mas no verso 8 diz: Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins. E esse detalhe aqui, eles não passaram para a próxima geração um conhecimento importantíssimo, ia fazer toda a diferença. E eles não fizeram isso porque eles não tinham o coração completamente resolvido em servir Deus a ponto de inculcar nos seus filhos esse mesmo conhecimento. Então, diz assim: Deixaram o Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, entre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Verso 13 aqui, né? Em Juízes 2. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel,
e deu na mão dos espoliadores que os pilharam, ou seja, roubo. Está aqui, ó, nós estamos nesse ciclo aqui embaixo. Que os pilharam, aqui, deixa eu ver. Isso. E não mais puderam resistir a eles. Verso 15, por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, se prostituíram, aqui novamente, iniciando o ciclo, após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era como o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, ante aos seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiram e se tornaram piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os, nada deixavam das suas obras, nem preste atenção na palavra, obstinação, teimosia em fazer o erro. É isso que é obstinação. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova e se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou aquelas nações ficar e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Deus deixou de dar um passo além em bênçãos à nação, porque eles decidiram não se dar completamente ao Senhor, com toda a sua força. Lembre-se do primeiro mandamento, que inclusive é citado lá no Novo Testamento, em uma das histórias, quando Jesus pergunta quais são os dois mandamentos mais importantes. Então, a resposta foi: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dependem toda a lei e os profetas. Então, parece que tinha algum buraco, né? Parece que dentro da vida deles havia alguma bagunça. E se um dia alguém perguntar de novo, por que Deus é tão injusto? Deus não é injusto. A primeira, ou talvez a característica mais marcante dele nesse livro, é a sua justiça. Porque ele tanto pune o ímpio quanto o seu próprio povo. E ele exige apenas obediência tanto para o ímpio quanto para o seu povo. Não tem segredo. Então, pergunte para você mesmo, quantas vezes você entrou num ciclo que não acaba mais? Você já percebeu a razão? Você já tentou ler se por acaso a sua vida não apresenta esse panorama? Você já tentou entender se de fato você não está incorrendo em alguma coisa que você já tinha que ter resolvido? Muitos anos mais tarde, e aqui eu estou falando muitos anos mesmo, mais de 400 anos depois da entrada na Terra, depois dos reis, Salomão, Davi, todos eles, esse pecado nunca saiu do DNA dos israelitas, ao ponto de Deus precisar mandar eles 70 anos para fora, para Babilônia, para sentirem o peso do que é não ter terra, para eles voltarem e nunca mais eles incorreram nesse pecado. Ou pelo menos você vai ver uma dureza aumentando entre os israelitas depois do retorno do exílio da Babilônia. Você vai ver que no tempo dos fariseus, por exemplo, eles erravam em muitas outras coisas, pecados graves, mas nesse você vai ver que os fariseus não mexiam, não tinha esse risco, mesmo tendo o Império Romano ali junto. Tão forte foi a punição de Deus em relação à idolatria, a confundir Deus com outras coisas. Talvez você identifique algo assim na sua vida. Quais ciclos estão amarrando sua vida para não servir Deus ou não correr melhor? Como você poderia se livrar disso? Tudo que Deus exige é obediência. E essa obediência precisa de força de espírito, ou seja, decisão no que você vai fazer. Se eu quero servir Deus e tenho que ir para a igreja, vamos para a igreja. Se eu quero servir Deus e eu tenho que amar
Minha esposa, mesmo quando eu não gosto de algo que ela me faz, eu tenho que amar. Se o meu marido é incrédulo, eu não aguento mais viver com ele, mas o Senhor manda fazer isso, faça pelo Senhor, não porque você está confortável ou não. Se você tem que obedecer aos seus pais ou não, não importa se você gosta ou não gosta, é um senso de dever por amor ao Senhor, você está entendendo? Quantas vezes você pode entrar num ciclo de problemas e pecados e dificuldades porque você não toma decisões resolutos de resolvê-las ou resolutos de nunca mais sair desse caminho? Escolha por servir Deus, eu tenho certeza que Ele vai te abençoar. E o melhor de tudo, vai abençoar a igreja no final, porque você vai entender o seu lugar dentro da igreja, que frutos que você precisa dar, e você vai abençoar outras pessoas aqui. Esse é o meu propósito, eu quero abençoar esse grupo, eu quero fazer a igreja ter a sabedoria de dar fruto, podar o que é sujo e estimular o que é bom, adubar a terra com conhecimento e dar esperança aos corações pela palavra de Deus para fazê-la dar fruto. É bem difícil, é Deus que faz frutificar, não é verdade? Mas não desanime, se você já está obedecendo o Senhor, se apegue ainda mais à sua fé e sirva-o com todo o seu coração e todo apreço e o obedeça. Não brinque com isso. Eu espero que Deus tenha falado com você, eu espero também que você tenha uma excelente noite, uma excelente semana, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.